Olá amigos! Não esqueça de ativar as notificações, seguir e curtir para ficar informado sobre os vídeos. Assista até o final do episódio para apoiar nosso canal. Kenan não conseguia dormir por causa de pensar. Ele disse que entraremos com o pedido de divórcio amanhã e isso acabará. Mas estou impondo demais a você? Perguntado. Ele disse, bom, mas não faz sentido continuar casado depois de assumir a custódia de Nefas. Nusa contou a notícia do divórcio a Ezra. Veja, Kenan está tentando se livrar de mim, disse ele. Ezra diz que não, ela realmente ama você. Ele pensa que seus sentimentos acabarão quando o casamento terminar, mas está redondamente enganado. Você o ama, Nusa. Acho que deveria se divorciar dele, disse ele. Nusa não o ouviu e desligou o telefone. Ele queria beber água, mas não havia mais água na jarra. Ele entrou no quarto de Kenan e pegou um copo d'água. Na verdade, Kenan não queria deixar Nusa, mas não podia dizer isso a ela. Ali e Ira estavam olhando as fotos juntas. Naquela hora, Orun entrou em seu quarto e disse a Ali, você irá para a escola hoje. Ira disse, é por isso que você terá um farto café da manhã. Ali foi o banheiro. Orun, não porque você disse isso. Isso será melhor para Ali, então você não terá que usar Ali como desculpa para ficar aqui por mais tempo. Disse Ali e foi para seu quarto. Ele imediatamente ligou para Evus. Pare de pesquisar. As evidências concretas estão aí, o que eu sei é suficiente para mim. Não há necessidade de se confundir, disse ele. Evus estava dizendo tenho algo para explicar para você, mas Orun desligou na cara dele. Razid chegou cedo a Kenan para obter a escritura de propriedade. Dirigiram-se imediatamente à conservatória do registro predial. Nusa pensou consigo mesma que isso deveria acabar o mais rápido possível. Razed decidiu aumentar o aluguel. Nusa ficou chateada porque não conseguia dizer para. Naquela hora, a Ezra ligou. Você falou com Kenan? Ele perguntou. Nusa disse que não. Kenan estava muito determinado, por isso não pôde falar. A Ezra ainda estava dizendo as mesmas coisas. Ele estava dizendo que vocês dois se amam. Nusa está tentando se livrar de mim. Ela está literalmente pensando em terminar comigo. Ele disse que me odeia. Ezra disse, por favor não tenha medo e me diga o que você tem a perder. Diga a ela que você a ama. Nusa disse, não sei como dizer isso, a Ezra. Neva, por outro lado, veio a Ciangir para pedir contas. Ele perguntou, você matou o homem no hotel? Ciangir é o homem sobre quem você ligou e informou? Ele disse, eu vou destruir você, todos naquela mansão saberão que você não é de Demiran. Evus veio para Orun. Ele disse que nossa pesquisa havia terminado, mas Orun disse que não queria ouvir uma única palavra sobre isso. Evus insistiu. Você tem que ouvir isso, disse ele. Razed finalmente alcançou suas ambições. Kenan estava dizendo como todos aqueles anos de esforço haviam passado voando. Nusa estava pensando no que Ezra disse. Ela expressaria seus sentimentos e declararia que não queria o divórcio. Kenan ficou muito infeliz quando chegou ao escritório. Transferi a escritura de propriedade para Razid. Ele também retirou o caso de custódia. Agora é hora do nosso divórcio, disse ele. Nusa nem se concentrou no que Kenan disse porque estava pensando. Ali se preparou para a escola cedo. Ele e Ira prepararam a sacola. Yavuz, o telefone pertencente à senhora Nusa não pode ser encontrado. Mais importante ainda, estas mensagens foram enviadas através de uma ligação internacional. Então o Sr. Orun disse que a senhora Ira é inocente. Orun saiu de seu quarto e naquele momento deu de cara com Ira. Kenan perguntou a Nusa, por que você não fala? Nusa, não podemos nos divorciar. Porque precisamos contar às pessoas porque nos divorciamos. Não podemos dizer que nos divorciamos tão rapidamente. A assistente social ainda está acompanhando.
É por isso que fica difícil respirar, disse ele. Kenan disse, você está certo. Nusa disse, vamos primeiro informar as pessoas mais próximas e depois dizer-lhes lentamente que somos divorciados. Orun não falou, mas você tentou explicar mentalmente, mas eu não te escutei. Eu culpei isso. Ele disse, Ira, meu Ira, eu não acreditei nele. Ira nunca vai esfriar por dentro. Quanto tempo vai durar esse pesadelo? Ele perguntou e foi até à cozinha. Orun estava pensando no que fez com Ira e ficou muito triste. Ele disse, o que eu fiz? Ele saiu para tomar ar. Minha raiva me cegou. No entanto, ele desconsiderou sua vida por mim. Eu o culpei no primeiro exame. Agora, como vou nos tirar deste pântano? Ele disse. Ira estava orando. Oh, Deus, dê-me forças para ser paciente. Quando Musa perguntou o que aconteceu, ele disse que nada aconteceu, mas disse que ele voltaria para a escola. Kenan e Nusa se revezaram para contar a todos que estavam se divorciando. Nusa perguntou, o que faremos com o conjunto de capa de edredom? Kenan perguntou qual conjunto de capa de edredom. A irmã Nusa Faria deu-o de presente. Afinal, era tudo o que tínhamos quando nos casamos, disse ele. Kenan disse, você pode ficar por uma semana, eu posso ficar com você por uma semana e seus rostos sorriram por um momento. Kenan perguntou, o que você fará depois do divórcio? Nusa, não posso ficar aqui. Ele disse, vou encontrar um novo lugar e uma nova vida para mim. Ela foi até a cozinha fazer chá, mas chorava silenciosamente. Naquela hora, a Isra ligou. Ele perguntou, você contou a Kenan seus sentimentos? Nusa disse que não. Ali se preparou e partiu com Musa. Orun entrou em ira. Ele a estava observando por trás. Ira estava arrumando a bagunça. Orun apenas ficou ali sem dizer nada. Ira disse, se você me permitir, eu irei? Orun retirou-se da porta. Eu quebrei seu coração. Você uma vez ele disse, você é mais inocente e não posso lhe dizer isso de novo. Kenan estava olhando as fotos do casamento. Mas a promessa que fez a Orun veio-lhe à mente. Ele disse, o divórcio é a melhor coisa. Neva e Siangir ainda lutavam. Siangir disse, vou explicar aos funcionários do hotel que você trapaceou. Ele começou a explicar tudo o que aconteceu. Ele estava contando a Ira tudo o que ele havia feito. Eu lhe ofereci Ira em uma bandeja de ouro, mas você afastou tudo isso. Você contou a eles o que aconteceu, disse ele. Siangir disse, você está errado e mostrou seu telefone. Eu gravei sua voz. Ele disse, vou compartilhar isso com todos. Orun ligou para Ayavuz. Os bandidos estão esperando por instruções. Ele perguntou devemos agir por Siangir. Mas Orun não respondeu. Aqui chegamos ao final do episódio, amigos. Não se esqueça de escrever seus comentários sobre o episódio. Adeus, até o próximo vídeo.